Ali, pessoal. Então, esse simulador, pode abrir quem tem o Java, né? Ele é Java, né? Ele roda em Java, tá? Aí você precisa baixar o programa para poder usar. E eu já vou passar o link do site para vocês verem. É a experiência do imã em barra, né? Faz de conta que ao invés desses ímãs que a gente está vendo, esses pequenos ímãs em volta do imã, né, grande aqui no meio, fossem pregos ou agulhas de costura ou limalha de ferro, né, que é o bombril, tá? Chamadas, chamado bombril, né? Aí a gente despedaçasse ele e começasse a espalhar. E espalhar isso seria em cima de uma folha, né? Igual essa folha aqui de agora há pouco, né? Que a gente estava pegando, né? E se espalhasse essas palhas de bombril em cima da folha, como se ficasse nessa imagem aqui, né? Tá mostrando para vocês. Aí a gente veria as limalhas, né, se espalhando e ficando dessa forma, igual esses pequenos ímãs estão em volta. Esses pequenos ímãs são as linhas de campo magnético em cada ponto ao redor do ímã. Você vê que o ímã em volta dele, as linhas estão saindo pelo Polo Norte e estão fazendo essa volta, meia volta, entrando pelo Polo Sul. Do lado de baixo, do lado de cima, elas também estão saindo pelo Polo Norte, fazendo a volta e entrando pelo Polo Sul. Porque agora a gente vai ver dentro do ímã. Veja que os magnetos, as pequenas unidades de campo magnético que tem dentro dele, né? Que eu falei para vocês, elas estão aqui dentro e estão fazendo a volta da agulha da bússola girar em volta do ímã, que é o bombril, né? Os pequenos fios de bombril, eles ficariam nessas posições. Se você colocasse um pingo de fio de bombril aqui, ele ficaria inclinado para cima, um pouquinho para cima, né? Se fosse colocado mais para o lado de cima, um pouquinho para baixo, mais para o lado de baixo. E depois ele ia ficar desse jeito se fosse nessa posição, desse jeito se fosse nessa, desse jeito nessa, desse jeito nessa posição. E ele iria assumindo uma posição assim de caída, né? E fazendo a meia volta para subir de novo e entrar no ímã pelo Polo Sul. Do mesmo jeito que em cima, os fios de bombril iam ficar nessa posição, nessas posições, né? Se ele ficasse perto do Polo Norte mais para cima, ele ficaria para cima, né? A palha de aço. Nessa posição, a palha de aço ficaria um pouco mais para cima. Nessa posição, um pouco mais. Nessa, um pouco mais. Nessa, um pouco mais. Nessa, um pouco mais. E ficaria subindo do mesmo jeito que a gente está vendo na imagem. Isso representa que ela está assumindo o mesmo sentido da linha de campo magnético que está saindo do ímã. Lembrando que ela sai pelo Polo Norte e entra pelo Polo Sul, assumindo o mesmo sentido e fazendo a meia volta até entrar no Polo Sul de novo, que é esse que está aqui. Então o campo magnético ele está em volta desse ímã, ele sempre está em volta do ímã. Você colocou um ímã ali em forma de barra, você tem ali o campo magnético em volta dele presente, né? E essa bússola assim a gente tem que também lembrar, porque gente, isso é um fenômeno muito comum. A bússola ela se orienta do mesmo jeito que as agulhas de costura ou palha de aço, né? Se algum de vocês foi pegar na cozinha, muito bom, parabéns, viu? Mas quem não tem também pode ver pelo simulador, tá? Então se alguém foi pegar e colocou em cima da folha de papel e tem um imã em forma de barra em casa, verifica, né? Vê que as agulhas as agulhas ou a esponja de aço, os fios dela, né, da esponja estão ficando dessa forma. Então, se você está perto do Polo Norte, ele está desse jeito. Se você vai um pouquinho mais para cima, ele começa a subir. Depois, se você vai mais para cima, ele sobe mais um pouco, mais para cima mais um pouco, mais para cima mais um pouco e vai subindo. E vai subindo e vai fazendo a volta, o contorno ao redor do ímã, né? Uma palha de aço nesse lugar, nessa posição, ele ficaria de assim também, né? Apontando um pouquinho para cima e para a esquerda, tá? Nessa posição, reto. Nessa posição, um pouquinho para a esquerda e um pouquinho para baixo. Nessa aqui.
nessa posição, para a esquerda e mais para baixo, nessa mais, até que ele entraria, né, entre aspas, ele ia entrar pelo parte sul, pelo polo sul do ímã, né, e faz de conta que ele pudesse vir por dentro do ímã, ele ficasse na horizontal para a direita, né? Sabe a cabeça da agulha da agulha de costura? A cabeça dela, a ponta dela, na verdade, né? A ponta ela ficaria imantada, né? Atraída pelo campo magnético e ficaria nessas posições a ponta da agulha de costura, né? Ela ficaria, se ela fosse colocada nesse ponto, ela ficaria nessa posição, né? Para a direita e levemente para cima, aqui mais para cima. Nessa posição ela ficaria já mais perto da posição reta, né? De pé. Aqui ela já seria levada um pouco mais para cima. Se ela fosse colocada nessas posições aqui dessa coluna, ela ficaria para cima e começaria bem devagar a ir para a esquerda, depois um pouco mais para a esquerda. Se fosse levada um pouco para o lado, ela ficaria um pouco mais para a esquerda, um pouco mais inclinada ainda. Aqui nessa posição, mais um pouco, nessa mais um pouco, e aqui ela começaria a virar para baixo, virando para baixo mais um pouco, para baixo mais um pouco. Se ficasse nessa coluna, ela ficaria nessas posições, né? Porque estaria perto do Polo Sul. Se viesse para a coluna da esquerda, ficaria mais para baixo. E nessa aqui, nessa posição, já ficaria mais de frente para o Polo Sul, né? E apontar para o Polo Sul, a ponta da agulha. Ela ia apontar para o Polo Sul. Você vê que aqui nessa posição ela já ficaria de frente para o Polo Sul. Então ela iria ficar bem de frente para ele, né? Apontando para ele. Todas as agulhas, as pontas delas, iriam ficar no mesmo sentido das partes vermelhas das bússolas, né? Dessas mini bússolas, as partes vermelhas dela. Por quê?